Oi, tudo bem com você? Então, a gente está aqui para estudar um pouco mais, para a gente corrigir os exercícios da semana 3 do PET volume 3. Então, só lembrando, neste PET a gente está estudando os conceitos de termoquímica, tá? E agora, basicamente, nós vamos começar, então, a fazer os cálculos de variação de entalpia, que é o que a gente chama de ΔH. Então, vamos começar aqui. Então, ok. A apresentação de hoje, gente, é bem rápida, porque nas aulas passadas, então, se vocês lembrarem, se vocês viram as aulas passadas, se não viu ainda, vá lá no canal, vá lá no blog, procure as aulas para você poder assistir, porque a parte introdutória, os conceitos iniciais e básicos de termoquímica estão todos lá, tá? E aí, o que a gente viu lá? Lá a gente viu conceitos básicos de termoquímica, como calor, temperatura. A gente viu lá a questão da entalpia, como que a gente chega no valor de ΔH, que a gente chama de variação de entalpia, né? E a gente viu o nome que a gente dá para os processos que absorvem ou liberam calor. Então, aqui agora, o que a gente vai ver? A gente vai começar a aplicar esses conceitos básicos no estudo de termoquímica. O primeiro conceito que a gente vai utilizar aqui vai ser o conceito de estado padrão. Nós vamos trabalhar com este conceito aqui de estado padrão na semana 3 do PET, tá? Então, o que seria o estado padrão? Então, o conceito é esse: um elemento ou composto químico está no estado padrão quando se apresenta em seu estado, aí no caso físico, alotrópico ou cristalino, mais comum e estável a 25 graus Celsius e a 1 atmosfera de pressão. Ou seja, toda substância simples no estado padrão tem entalpia igual a zero. O que a gente quer dizer com isso, gente? Se você voltar nas aulas anteriores, você vai ver que eu comentei com vocês que não tem como a gente determinar a entalpia das substâncias, mas a gente consegue determinar qual que é a variação da entalpia, tá? Então, para a gente conseguir calcular a variação da entalpia de substâncias mais complexas, a gente precisa criar o que a gente chama de padrão, tá? A gente tem aplicação de padrão em praticamente tudo na nossa vida. Um conceito bem simples é, por exemplo, o conceito de massa. Chegou um momento na nossa vida, ou alguns anos atrás, né, muitos anos atrás, centenas de anos atrás, em que foi necessário medir as coisas, medir a massa das coisas. E aí, para começar a medir a massa das coisas, teve que se criar o quê? Não somente as unidades de medidas que nós conhecemos, mas também padrões. Então, por exemplo, o padrão de massa é o quilograma. Então, foi determinado o que seria o 1 quilograma. Tá? Então, este material que serviu de base para determinar 1 quilograma, e logicamente depois da determinação desse 1 quilograma, a gente consegue determinar as outras quantidades, né? Ele está exposto em um museu em outro país que eu não me recordo aqui, mas a gente tem, por exemplo, exposto no museu o objeto que serviu de base para a gente saber o que seria 1 quilograma e a partir dele a gente ter as outras medições de massa. Na termoquímica não vai ser diferente. A gente vai precisar de criar padrões para a gente poder, então, calcular essa variação de entalpia, já que a gente não consegue determinar o conteúdo de calor que a gente tem nas substâncias. Então, qual que é o padrão? Uma substância, quando ela for simples, ou seja, a entalpia dela será zero. Então, o exemplo que eu coloquei aqui para vocês são H2, Cl2, N2. Então, são substâncias simples, porque elas são compostas de um único elemento químico, tá? Isso independe do índice que vai vir aqui embaixo, tá? O índice aqui embaixo está relacionado com a quantidade de átomos daquele elemento químico. Mas a gente vai voltar aqui para o conceito e prestar atenção
que quando ele se apresenta no estado físico, alotrópico ou cristalino mais comum e estável. Por que foi falado isso? Porque tem determinadas substâncias simples, né? Tem determinados elementos, aliás, desculpe, tem determinados elementos químicos que conseguem formar diferentes substâncias simples. Exemplos, o carbono, por exemplo, eu consigo formar, né? Ou eu consigo identificar na natureza o que eu chamo de carbono grafite e o que eu chamo de carbono diamante. Oxigênio, eu encontro na natureza o que a gente chama de oxigênio, que é o gás que a gente respira, que é o O2, e o ozônio, né, que é o gás que está lá na camada de ozônio, que é o O3. Então, essas substâncias são substâncias alotrópicas, tá? Ozônio e oxigênio, as duas são formadas somente por oxigênio. Diamante e grafite, as duas são formadas apenas por carbono. Então, no caso dessas substâncias, como é que a gente faz para saber quem que é a que vai ter ΔH igual a zero, né? É só a gente prestar atenção aqui, ó. Vai ser sempre aquela substância que é mais comum, e por ser mais comum, ela será mais estável, tá? Nível de energia menor, ou seja, igual a zero. Então, por exemplo, compare, o que é mais fácil da gente achar aí? Grafite ou diamante? Muito mais fácil da gente achar o grafite, né? Tanto é que se o diamante fosse fácil de achar, ele não seria tão valioso quanto é. Então, carbono grafite, ΔH dele é zero. Carbono diamante vai ter um ΔH diferente de zero, tá? No caso do ozônio ou do oxigênio, né? É muito mais abundante, é muito mais comum do que o ozônio. Então, o gás oxigênio tem entalpia igual a zero, o gás ozônio não tem entalpia igual a zero, tá? O outro conceito que nós vamos aplicar também hoje vai ser o conceito de entalpia ou calor de formação. Muito importante para a gente estudar na termoquímica. O que seria isso? A entalpia ou calor padrão de formação de uma substância é a variação de entalpia verificada na formação de 1 mol. Prestem atenção aqui, ó. Quando a gente formar 1 mol da substância do nosso interesse, a partir de substâncias simples correspondentes, estando todas no estado padrão. Então, ou seja, observe essas duas reações aqui, ó. Eu tenho dois exemplos de equações que representam uma entalpia de formação. Olha só, a primeira equação a gente está formando H2SO4, ácido sulfúrico. Quanto que a gente está formando dele? 1 mol. Isso é importante. Substância formada, o produto formado tem que ser formado apenas 1 mol. E a formação dele tem que ser a partir de substâncias simples, ou seja, aquelas substâncias que estão no estado padrão. Então, todas essas substâncias aqui, ó, H2 gasoso, o enxofre, com esse estado alotrópico dele aqui, que é o enxofre rômbico, e o oxigênio, né, são todas substâncias simples no estado padrão. Ou seja, o ΔH das três é zero. Tá? Quando a gente medir, então, a variação de entalpia, a gente vai ter a variação de entalpia somente de quem? Do ácido sulfúrico que foi formado. No caso de baixo, a minha substância produzida ou formada é o etanol, tá? Quanto dela? 1 mol, como a gente viu no conceito. E ela foi formada a partir das substâncias simples que possuem entalpia igual a zero. Então, quando a gente calcular o ΔH aqui de formação, esse ΔH de formação será correspondente apenas ao meu etanol, porque as outras substâncias têm entalpia igual a zero. Esse conceito de entalpia ou calor de formação é muito importante porque, coloquei aqui embaixo, porque quando a gente começa a estudar termoquímica, né, a gente nota que o cálculo das variações de entalpia de todas as reações químicas pode ser efetuado a partir das entalpias padrão de formação das substâncias que participam da reação dada. Então, a gente sabe que na química a gente não tem sempre equações que a gente vai ter nos reagentes somente substâncias simples no estado padrão e no produto substâncias compostas, né, que vão ter um ΔH diferente de zero. Usando, né, o conceito de entalpia de formação, né, e calculando esses valores de ΔH,
a gente consegue, então, tabelar os valores das diferentes substâncias. E aí a gente utiliza tabelas como essa daqui para poder fazer os cálculos e determinar o ΔH das reações. Então, esse daqui é um exemplo, tá, que eu coloquei aqui para vocês. Nós temos diferentes tipos de substâncias, desde substâncias simples, no estado padrão, e outras substâncias simples que não estão no estado padrão, como também eu tenho substâncias compostas. E o valor da entalpia delas está toda tabelada aqui, ó, tanto em quilocaloria por mol ou quilojoule por mol. E aí o valor aqui vai depender do que o seu exercício está pedindo. Então, olha só, eu tenho uma equação química balanceada se for de uma mistura de substâncias simples e substâncias compostas reagindo e formando diferentes produtos, é só eu consultar o meu livro, só eu consultar uma tabela desse tipo, substituir os valores que eu chego no ΔH daquela equação que eu estou querendo, tá ok? Então, isso daqui é o básico que a gente vai precisar para resolver os nossos exercícios hoje, tá? Então, os exercícios nossos aqui são esses aqui, ó. Então, vamos lá. O primeiro exercício é o seguinte. Sendo o ΔH de formação do óxido de cobre 2 igual a menos 37,6 quilocalorias por mol, e o ΔH de formação do óxido de cobre 1 igual a menos 40,4 quilocaloria por mol, o ΔH da reação, que foi dada aqui, será, tá? Então, só para vocês saberem aqui, ó, de acordo com a nossa equação, quem é quem? Que óxido é o óxido de cobre 1, que óxido é o óxido de cobre 2, tá? A gente tem que ter na cabeça aqui, ó, que os óxidos, eles são sempre formados entre o oxigênio e um outro elemento aqui, que a gente não sabe que elemento é esse, tá? O oxigênio, a carga dele é sempre menos 2, tá? Então, o que acontece? Se a carga do meu elemento que o oxigênio está se ligando aqui, ó, for simplesmente mais 1, esta soma das cargas aqui não vai neutralizar, né? Nós não teremos uma estabilidade aqui. E aí a gente vai aplicar aquela regrinha. Que regrinha é essa? A gente pega aqui, ó, o 2, coloca como índice do elemento a que ele está se ligando. Então, ficaria x, 2, ó. Se o elemento ele tiver carga 2+, e for se ligar com o oxigênio, né, somou aqui vai dar 0. Aí, quando a gente formar, a gente escrever a fórmula do composto, vai dar YO apenas, o símbolo do elemento aqui com o oxigênio. Então, olha só. Cu2O, cobre com oxigênio. Então, olha só, precisei de 2 cobres, 2 átomos de 2 cobres perderam seus elétrons para poder estabilizar o oxigênio aqui, ó. Ele segue essa fórmula aqui, ó. Então, quer dizer que o NOx, o número de oxidação do cobre aqui, ó, é mais 1. Então, este daqui é o óxido de cobre 1. Olha a fórmula do outro composto, CuO. Então, quer dizer que eu precisei de apenas um cobre para cada oxigênio. Então, sendo assim, este cobre aqui, o estado de oxidação dele é 2+. Então, sendo assim, este daqui é o óxido de cobre 2. Eu já coloquei os valores dele aqui, tá? Para a gente poder resolver o exercício. Mas como o exercício deu o nome do composto, né? Ele entende que vocês já saibam essa questão de funções inorgânicas, a nomenclatura dos compostos inorgânicos, tá? E aí, a partir disso, a pessoa resolve o exercício, tá? Relembrando como é que a gente calcula ΔH, o ΔH, que é a variação de entalpia, é dado pela entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. É sempre o estado final menos o estado inicial, tá? Se vocês prestarem atenção também no exercício, não foi dada a entalpia do oxigênio, justamente porque o oxigênio é uma substância simples, mais estável,
a entalpia dela, né, ela está no estado padrão, então a entalpia dela será 0, tá? Então, simplesmente a gente envolve aqui os dois, ó, tá? Os dois óxidos. Uma coisa muito importante, preste atenção que o ΔH, ele é acompanhado da unidade de medida de energia barra mol. Então, ou seja, os coeficientes estequiométricos da equação interferem ou influem no valor de ΔH. Então, a gente tem que sempre considerar os coeficientes estequiométricos, tá? Então, vamos resolver aqui, ó. Então, para a gente fazer o cálculo, vai ser ΔH é igual a entalpia dos produtos menos entalpia dos reagentes. Então, a gente está vendo ali que o meu produto é o óxido de cobre 2, tá? E o ΔH dele é menos 37,6 quilocaloria para 1 mol. Quantos mols que a gente tem aqui? 2. Então, o que a gente vai fazer aqui, ó? Vou copiar esse coeficiente aqui, porque ele vai multiplicar o ΔH que foi fornecido aqui, 37,6. Fechei aqui, menos. Este menos é o da equação aqui, ó. E aí a gente vai na entalpia dos reagentes, que no caso será o óxido de cobre 1, tá? Então, qual que é a entalpia dele? Menos 40,4 quilocalorias por mol. Não tem coeficiente na frente, é o mesmo que 1. Como a entalpia dele é negativa, tem que colocar entre parênteses. Nós vamos resolver isso daqui, nós vamos fazer esta multiplicação aqui, que vai resultar em menos 75,2. Aqui a gente sabe que vai ficar positivo, então 40,4. Nós vamos juntar esses dois valores e nós vamos obter menos 34,8 quilocalorias. Então, se a gente vê lá, a alternativa correta será a alternativa A, ok? Então, vamos só conferir aqui. A, ok? Vamos para o próximo. 2. Os romanos utilizavam o óxido de cálcio como argamassa nas construções rochosas. O óxido de cálcio era misturado com água, produzindo hidróxido de cálcio, que reagia lentamente com o gás carbônico atmosférico, dando calcário, segundo essa equação. Está vendo que todas as substâncias aqui são compostas, então a gente vai ter o ΔH de todo mundo aqui. A partir dos dados da tabela anterior, a variação de entalpia da reação em kJ por mol será igual a... Então, vamos lá. Já tenho a equação aqui para a gente. As substâncias e os seus respectivos ΔHs, tá? Então, vamos fazer o cálculo aqui. Então, ΔH será igual a... Então, entalpia dos nossos produtos menos a entalpia dos nossos reagentes. Vou melhorar isso daqui. Entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Então, vamos lá. Então, vai ser... Tá vendo que a gente tem mais de um produto e a gente vai envolver isso aqui? Eu vou colocar, então, entre colchetes para ficar mais organizado, tá? Ah, uma outra questão muito importante. Conferir se a equação está balanceada sempre, tá? Às vezes o exercício informa que a equação está balanceada, às vezes ela não informa, e às vezes ela informa que ela não está balanceada. Então tem que conferir se não falar nada. Essa questão não falou nada, mas eu já conferi, ela está balanceada, tá? Então, no caso, a gente vai pegar quem que são os produtos aqui, ó. Carbonato de cálcio, então o ΔH dele é menos 1.206,9. Eu vou juntar com o ΔH da água, que é menos 241,8. Isso aqui é o ΔH dos produtos, menos o ΔH dos reagentes. Então, meu reagente é o hidróxido de cálcio, que é menos 986,1, mais o do gás carbônico, que é menos 393,5. Fechou parênteses, fechou colchete, tá?
Aí nós vamos juntar os valores que representam a entalpia dos produtos, juntar os valores que representam a entalpia dos nossos reagentes, né? Então aqui, ó, nós vamos juntar, a gente vai ter menos 1448,7, né? Este negativo aqui é o da equação, tá? E a gente vai ter aqui, ó, quando a gente juntar aqui, ó, menos 1.379,6. Então, vocês estão vendo aqui, ó, menos com menos vai resultar em mais. Então, menos 1.448,7 mais 1.379,6. Então, juntando isso aí, né? Nós vamos obter, então, um ΔH de menos 69,1 quilojoules por mol. Então, quando a gente conferir, a gente vai marcar a alternativa B. Aqui, ó. Próximo exercício. Considere os dados da tabela abaixo a 25 graus Celsius de 1 atm, ou 1 atmosfera. Temos 3 substâncias compostas. Aqui ele deu o nome das substâncias também, porque entende que vocês já sabem que substâncias são essas, tá? E a entalpia de formação. Duas questões. Letra A, a gente vai calcular a variação de entalpia do quê? Quando a base, quem que é a base? Amônia. Reage com o ácido, quem que é o ácido? Cloreto de hidrogênio. Para formar o correspondente sal. Sobrou quem para ser o sal? Cloreto de amônio, tá? Então aqui, ó, nós vamos equacionar, então, ó, letra A. Nós vamos precisar da equação, né? Então ele falou que a reação da base, NH3, com o ácido, é o cloreto de hidrogênio, resultando no sal correspondente, que é o NH4Cl. Então essa é a equação. Agora a gente vai ter que fazer o quê, gente? Substituir os valores aqui. Então, ΔH vai ser entalpia dos produtos menos entalpia dos reagentes. Então, ΔH vai ser. Então, nosso produto só tem um aqui, ó, tá? Então, qual que é o nosso produto aqui, ó? Cloreto de amônio menos 314, ok? O menos da equação, como a gente tem duas substâncias aqui, ó, vamos colocar um colchete, parênteses. Primeira substância é a amônia, menos 46, que eu vou juntar com a entalpia do outro reagente, que é o cloreto de hidrogênio, menos 92. Fechou aqui. ΔH vai ser igual a menos 314 menos. Juntando esses dois valores aqui, a gente vai chegar em menos 138. Vocês estão vendo ali, ó, que nós vamos ter o seguinte, menos 314 mais 138, tá? O ΔH aqui vai ser igual a menos 176 quilojoules por mol. Então, a letra A está aqui. Ele quer saber qual que era o ΔH da reação que ele descreveu. Menos 176 kJ por mol. Na letra B, ele quer saber se a reação de salificação, que é uma reação de produção de sal, é exotérmica ou endotérmica e por quê? Então, a reação é exotérmica. Por que que ela é exotérmica? Porque, como a gente pode ver, nós temos um sinal negativo no ΔH, tá? E quando o ΔH ele apresenta o sinal negativo, isso indica liberação de energia. Então, reação exotérmica, ok? Essa é a justificativa. Questão 4.
O alumínio é utilizado como redutor de óxidos num processo denominado aluminotermia, conforme mostra a equação química que está aqui na caixinha em amarelo. Vocês já estão vendo que ela está balanceada. E ele fez o favor de fornecer essa informação a mais para a gente. Está falando que o alumínio sólido e o manganês sólido terão entalpia igual a zero, porque são substâncias simples. E isso explicaria por que nessa tabela a gente só tem o ΔH de duas substâncias, ok? Qual que é a questão? Segundo a equação química acima, para obtenção do manganês sólido, a variação de entalpia na temperatura de 298 Kelvin em kilojoules é de. Então, pela nossa equação aqui, ó, nós temos manganês e alumínio, que são substâncias simples, a entalpia é zero, não será levado em consideração. Então, para o nosso cálculo de ΔH, ele fica resumido apenas a essas duas substâncias. Tá ok? Lembrando que nós temos coeficientes estequiométricos aqui, e esses coeficientes estequiométricos interferem no nosso cálculo. Tá? Então, ΔH vai ser a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. ΔH será o quê? Então, olha só. Nosso produto aqui, Al2O3, só que eu tenho 4 mols dele. Então, 4 vai multiplicar, então, o valor da entalpia dele aqui, que é menos 1667,8. Menos, tá? Vamos colocar para o colchete aqui, para ficar mais organizado. Menos, eu tenho 3 mols desse óxido de manganês aqui, então 3 que multiplica a entalpia dele, que é menos 1385,3. Nós vamos multiplicar esses valores todos ali, nós vamos obter então aqui, ó, menos 6.671,2, menos, e aí do outro lado a gente vai ter menos 4.155,9. Vocês já estão vendo, né? Vou passar para cá, que o nosso sinal ali na frente será trocado. E aí o nosso ΔH final será menos 2.515,3 quilojoules. E aí a gente vai marcar a alternativa C. Então, tá aqui, ó, alternativa C. E a última, que é bem facinha, do conjunto de substâncias abaixo, quais devem ter entalpia padrão de formação igual a zero, tá? Que é o conceito inicial que a gente estudou. Então, a gente vai analisar pela substância e ele forneceu a fórmula aqui para a gente. Então, fica fácil. Então, primeiro, vamos excluir a água líquida, porque é uma substância composta. A entalpia dela é diferente de zero. Nitrogênio gasoso. Então, nitrogênio gasoso é uma que vai ter entalpia igual a zero, porque é uma substância simples e a gente não tem outra substância simples formada com nitrogênio. É só essa. Então, esse daqui tem entalpia igual a zero. Oxigênio, a gente viu no início da aula. O oxigênio gasoso tem entalpia igual a zero, tá? Lembrando que o oxigênio pode formar o ozônio, que é o O3, mas o ozônio não tem entalpia igual a zero. E temos os dois alótropos do carbono, grafite e diamante. Então, para a gente lembrar quem vai ter entalpia igual a zero, é só a gente pensar qual dos dois é mais fácil de achar, qual dos dois é mais comum. Então, a gente vai marcar o carbono grafite. Carbono diamante, obviamente, não vai ter, então, entalpia igual a zero. Tá ok? Então, a gente termina aqui agora os exercícios da semana 3 e, em breve, a gente vai postar, então, os últimos exercícios da semana 4 para vocês. Tá ok? Então, agradeço a presença de vocês e até o próximo vídeo.